A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olá, meus amigos e amigas. Deus abençoe você de perto e de longe. Está no ar o programa O Céu Pode Ajudar. Esta é uma programação da Comunidade Cristã Paz e Vida e eu estou aqui agora para falar com você de perto e de longe, pois amanhã é o dia do Consolador. A Paz e Vida vai se mobilizar aqui em Manaus e nós iremos levar uma palavra de fé àqueles que sofrem por um ente querido. E se você precisa de uma palavra, se você tem pensamentos de morte, nos procure, nós vamos te ajudar. Nós não te julgamos, nós te ajudamos e vamos te ajudar. A Avenida Constantino Neri, 3.400 é o endereço onde você pode comparecer aqui em Manaus. Se você está me ouvindo à distância, quer receber um atendimento, uma oração, quer participar do meu grupo de oração, por favor, me envie um WhatsApp, eu farei esse atendimento, eu irei incluir o seu número também no nosso grupo do WhatsApp, no DDD 92981431643. Você conseguiu anotar? Eu vou repetir para confirmar e para quem não conseguiu anotar, tá bom? Vamos lá. DDD 92 aqui de Manaus, 981431643. Eu sou o pastor Danilo Queiroz, está no ar o nosso programa O Céu Pode Ajudar. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. E para você, ouvinte desta programação, eu tenho um convite muito especial para você. Venha viver neste domingo na Paz e Vida o milagre de Manassés e a benção de Efraim. Pastor, como é que eu vou viver este milagre? O milagre de Manassés te fará superar o seu passado de sofrimento. A bênção de Efraim te permitirá prosperar, até mesmo na terra da sua aflição. Anota o endereço da sede, escolha o melhor horário, já tem um lugar reservado para você. Eu, pastor Danilo Queiroz, oro com frequência nas cadeiras da igreja. E eu já orei pela cadeira que você vai sentar. Ouça, antes mesmo da oração, você já estará abençoado. Que você tome posse disso. Ao pisar na igreja, o seu milagre já começa a acontecer. Você vai sentir isso. Avenida Constantino Neri, 3.400. Comece o mês de novembro na presença de Deus, pois o mês de novembro acaba de começar. Começa o mês de novembro com o primeiro domingo na casa do Senhor. E creia que nesses últimos 2 meses, milagres extraordinários acontecerão na Paz e Vida. E você vai contar o seu testemunho no altar da Paz e Vida também. Vem aí, campanha de oração neste domingo. Milagre de Manassés e bênção de Efraim. O milagre de Manassés e a bênção de Efraim. Neste domingo, às 8 da manhã, às 3 e às 6 da tarde. Deus vai apagar da sua memória todo o seu passado de sofrimento. O milagre de Manassés e a bênção de Efraim. Somente nas igrejas da Paz e Vida, em Manaus, Avenida Constantino Neri, 3.400. Para mais endereços de Paz e Vida, acesse pazevida.org.br. Imperdível.
E agora você vai ouvir ilustração do Reino de Deus. Lembrando que para essa chamada que você acaba de ouvir, são 4 endereços em Manaus. Na sede regional da Zona Leste, no Coroado, Avenida Cosme Ferreira, 816, às 8 horas da manhã, 3 da tarde, 18 horas, nos mesmos horários, em São José Operário, Avenida Cosme Ferreira, 9333, próximo ao Campo do Bahia. E em Nova Cidade, Avenida Margarita, número 16. Na sede estadual, Avenida Constantino Neri, 3400, 8 horas da manhã, 3 da tarde e também 18 horas. Vamos ouvir agora ilustração do Reino de Deus com o nosso pastor João Ribe Palharim. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. E lá vai o Senhor Jesus, manso, humilde, conformado, carregando sobre suas costas uma pesada cruz. As ruas de Jerusalém estão lotadas. O condenado tinha que carregar o instrumento do seu suplício. E o Senhor Jesus ia. Mas o peso da cruz era tão grande. E não suportando, ele caiu várias vezes no chão. Seus joelhos ficaram esfolados. A testa sangrava, porque haviam colocado nela uma coroa de espinho. As suas costas sangravam, porque ele havia sido torturado, espancado. E o Senhor Jesus se levantava e as mulheres choravam. Que injustiça! As mulheres choravam e batiam no peito e lamentavam. E o Senhor Jesus, olhando para elas, ele diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, as que não geraram nem amamentaram. Esses dias dirão aos montes: caiam sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao lenho verde fazem isto, o que se fará ao lenho seco? E o Senhor Jesus continuava a sua caminhada e caiu novamente. E constrangeram um homem, um sireneu chamado Simão, que vinha do campo de volta do trabalho, e obrigaram-no a carregar a cruz do Senhor Jesus. E Simeão, ele era negro, e ele começa a carregar a cruz para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus na frente e ele atrás, e carregando aquela cruz. E mal sabia Simão que estava tendo lugar no maior acontecimento de todos os tempos. Ele estava carregando a cruz para Jesus. E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, o Gólgota, que quer dizer caveira no original, porque aquele monte tinha o formato de uma caveira, ali deitaram o Senhor Jesus sobre a cruz, colocaram o prego nas suas mãos
e a marreta desceu com violência. E o sangue de Jesus começou a esguichar. E já começou a banhar o madeiro e a banhar o chão. Aquela terra sedenta bebia o sangue de Jesus. E levantaram Jesus no madeiro, e a sua carne quase que rasgou com o peso do corpo. E ele ficou suspenso entre o céu e a terra. E crucificaram 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E o Senhor Jesus orou. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tomaram a roupa do Senhor Jesus e dividiram entre eles. Porém a túnica do Senhor Jesus, que era uma peça só, tecida de alto até embaixo, eles não tiveram coragem de rasgar, porque era uma peça valiosa. E os soldados então sortearam entre eles para ver qual que ganharia a túnica do Senhor Jesus. Assim estava a humanidade, despojando o Filho de Deus, sorteando a túnica, quando o bem maior estava ali na frente deles. Se eles soubessem que tudo que era mais importante e precioso que Deus havia preparado para o homem era o Senhor Jesus, eles não iriam disputar a túnica de Jesus. Mas a humanidade estava cega. Foi por isso que Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o povo observava tudo. E as autoridades, os invejosos, os perseguidores, aqueles que durante 3 anos e meio espiavam o Senhor Jesus, tentando apanhá-lo em alguma falha, se regozijavam de vê-lo crucificado, condenado, e escarneciam dele, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se és de fato o Cristo de Deus, o escolhido. E os soldados zombavam dele, e todos meneavam a cabeça e diziam: salvou todo mundo, salva-te a ti mesmo. Mas o Senhor Jesus não estava ali para se salvar, mas para nos salvar. Ficou quieto o Senhor, aguentou todas as provocações. Um dos malfeitores que estavam ali crucificados ao seu lado blasfemava dele, dizendo: você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Você não é o Todo-Poderoso? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o Senhor Jesus não respondeu nada. E um dos malfeitores repreendeu o outro, dizendo: você nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, estamos aqui porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este homem nenhum mal fez. E aquele ladrão, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus, encontrando ali uma alma para salvar, alguém que lhe pedia, a única pessoa naquele momento que o reconhecia como Salvador, Jesus disse: filho, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E isto era mais ou menos o meio-dia. E de repente o céu começou a se escurecer, o sol desapareceu
nem a luz da lua, e houve trevas sobre toda a terra. E as trevas duraram horas seguidas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. E aquela escuridão, e o vento, e relâmpagos e trovões, mas não havia chuva. Era a hora e o poder das trevas. O Senhor Jesus então clamou em alta voz e orou a Deus dizendo: Pai, está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Senhor Jesus, dando um brado de dor, expirou. O centurião romano, que tinha obedecido ordem apenas e havia crucificado Jesus, o centurião romano, ele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Veja, ele disse: ele era, porque ele viu Jesus morrer ali. Um soldado romano veio com uma lança e, para se certificar que o Senhor Jesus estava morto, enterrou a lança no seu lado, e quando ele tirou a lança, saiu sangue e água. Todo o sangue de Jesus havia escorrido, não havia mais sangue. O sangue de Jesus tinha banhado a terra. O sangue puro e bendito de Jesus estava tirando a maldição da terra, aquela maldição que Deus tinha dito a Adão: maldita é a terra por tua causa. Mas agora bendita é a terra pelo sangue de Jesus. E todos choravam e batiam no peito e lamentavam, porque Jesus estava morto. E um homem muito rico, membro do Sinédrio dos judeus, um homem bom e justo, e que não tinha concordado com aquilo. Seu nome era José de Arimateia, e ele esperava o reino de Deus. Ele procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E José de Arimateia, junto com Nicodemos e mais algumas mulheres, tiraram o corpo morto de Jesus, envolveram num lençol, colocaram os aromas, as especiarias, os perfumes, e levaram o corpo de Jesus e depositaram no túmulo que estava aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado. E colocaram uma pedra, porque assim era o costume de se sepultar as pessoas naquela época. Mas os judeus, os inimigos de Jesus, foram até Pilatos e disseram: lembramo-nos de que aquele enganador, quando era vivo, disse que iria ressuscitar no 3º dia. Precisamos tomar cuidado para que os discípulos não roubem o seu corpo e depois fiquem dizendo para o povo que ele ressuscitou. Nós te pedimos, Pilatos, que nos dê guardas para que fiquem ali vigiando na porta do sepulcro, guardando o corpo, para que os discípulos não se atrevam a roubá-lo. E Pilatos disse: eis aí a guarda, façam lá a vigília, façam como vocês querem. E colocaram os guardas de plantão diante da sepultura de Jesus e selaram a pedra, colocaram argamassa, selaram a sepultura de Jesus. Os guardas se revezavam em turnos. Sexta-feira, sábado, os guardas se revezavam em turnos. Domingo, os guardas se revezavam em turnos.
3 dias Jesus estava sepultado. E no domingo pela madrugada, os guardas estavam diante do sepulcro de Jesus. E eles viram um ponto brilhante que descia do céu. Parecia uma estrela cadente. Mas aquele ponto luminoso não era uma estrela cadente. Aquele ponto luminoso foi se aproximando e começou a iluminar aquela madrugada. E quando chegou perto dos guardas, eles ficaram estarrecidos e petrificados, porque era um anjo de Deus que descia. E o Evangelho diz que a sua veste era mais resplandecente e que o seu aspecto era como um relâmpago. Os guardas ficaram paralisados de medo. Então o anjo tocou na pedra e a pedra se moveu sozinha, como se fosse controle remoto. E os guardas petrificados viram um clarão maior ainda do que aquele do anjo sair de dentro da sepultura de Jesus. Um clarão fortíssimo, um novo terremoto acontecendo agora. Dá para compreender que o reino da morte estava sendo abalado. E o Senhor Jesus, que estava morto há 3 dias, abre os olhos dentro da sepultura. E o mestre se levanta. E ele vai saindo da sepultura andando com seus próprios pés. Os guardas naquele momento, quando vem Jesus ressuscitado, são tirados daquela paralisia e saem correndo desesperadamente. E vão acordar o sumo sacerdote na cidade de Jerusalém. E o sumo sacerdote, no portão da sua casa, vai atender os guardas. E os guardas estavam brancos como ceras e apavorados. E o sumo sacerdote disse: o que aconteceu? E os guardas disseram: não adiantou a guarda, não adiantou a nossa vigilância. Nós vimos aquele homem que foi morto, nós vimos aquele homem que foi crucificado, nós vimos aquele homem que foi sepultado, nós vimos ele sair da sepultura, ele está vivo. Não adiantou nada o complô do inferno, não adiantou nada o exército prendê-lo, não adiantou nada aquele complô contra a vida de Jesus, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele teve a vitória contra a morte. Ele iria dizer depois: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Fui ferido e estive morto, é verdade, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Você que está me ouvindo, saiba disso agora. Jesus Cristo ressuscitou. E Jesus Cristo diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/JoãoRibe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp?
Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é Jesus. E neste domingo nós teremos em todas as igrejas da Paz e Vida a campanha de oração, o milagre de Manassés e a bênção de Efraim. O que nós temos falado por essa programação, pela programação de televisão e também no altar da Paz e Vida. Nós temos percebido que muitas pessoas estão presas ao passado e não conseguem superar o passado de sofrimento. Quem não consegue superar o passado de sofrimento não consegue viver o bom presente de hoje e não consegue prosperar para o bom futuro amanhã. Deus tem planos de paz para você, planos de perdão. Perdoe, seja perdoado, seja alcançado, seja bendito no Senhor. Compareça aos encontros de Paz e Vida, Avenida Constantino Neri, 3400, bem no coração de Manaus. Você também pode comparecer na Avenida Cosme Ferreira, 816, na nossa sede no Coroado. Também em São José Operário, Avenida Cosme Ferreira, 9333, próximo ao Campo do Bahia. Na Zona Norte, Avenida Margarita, número 16, próximo ao 15º DIP. Venha receber o milagre de Manassés neste domingo, 8 horas da manhã, 3 horas da tarde e também 18 horas. Eu estarei nos 3 horários ministrando na Avenida Constantino Neri, 3400. Venha, traga toda a sua família. Existe um milagre e uma bênção esperando por você. O milagre de Manassés e a bênção de Efraim. Neste domingo, às 8 da manhã, às 3 e às 6 da tarde. Deus vai apagar da sua memória todo o seu passado de sofrimento. O milagre de Manassés e a bênção de Efraim. Somente nas igrejas da Paz e Vida, em Manaus, Avenida Constantino Neri, 3400. Para mais endereços de Paz e Vida, acesse pazevida.org.br. Imperdível. No Rio de Janeiro, uma mulher deu o seguinte testemunho. Carla Santos Moreira. Depois que houve a minha separação, eu com 19 anos na época, me vi sozinha com uma filha. Naquele momento ali a depressão entrou na minha vida. E durante muito tempo eu lutei contra essa depressão. Mas eu não conseguia me libertar da depressão porque eu não conseguia liberar perdão. Eu não conseguia perdoar o meu ex-marido. Eu não conseguia perdoar o pai da minha filha. Uma depressão que me levou 2 vezes a pensar no suicídio. E numa dessas 2 vezes eu cheguei a tentar o suicídio. Eu ia tomar cloro e ia dar cloro para minha filha beber. Porque o que veio no meu pensamento nesse dia foi que se eu bebesse o cloro e ficasse ali passando mal e morresse e deixasse minha filha viva, quem iria cuidar dela? Então eu teria que morrer e levar ela junto comigo. Nesse dia eu estava ouvindo a rádio. E nesse momento em que eu estava com a garrafa de cloro na mão, para beber o cloro e dar o cloro para minha filha também. Ela tinha 2 aninhos de idade na época. Eu ia botar na mamadeira e ia dar para ela beber. O pastor na rádio falou: você que nesse momento está pensando em suicídio, está pensando em se matar, não faça isso, porque Jesus te ama e Ele tem uma obra na tua vida. Você que está nessa situação, isso pelo rádio,
chegue até a frente do rádio, se ajoelhe na frente do rádio, vamos orar. E naquele dia ali, eu caí de joelhos ali no rádio e Deus me livrou da morte naquele dia. E quando eu consegui liberar o perdão, eu consegui a minha cura interior. Eu consegui ficar curada, completamente curada da depressão. Hoje em dia eu não sinto mais nada, não tenho vontade de me matar. E na minha vida não tem mais espaço para tristeza, para depressão. Só tem espaço para alegria e para a glória de Deus. Você está percebendo a importância do rádio para salvar vidas fisicamente e espiritualmente? Por favor, me ajude a manter e ampliar esta programação de rádio para todas as partes do nosso país e também para os países de língua portuguesa. A despesa é brutal. Contribua como puder. Uma vida, uma alma, vale mais do que todo o ouro e toda a prata do mundo. A sua contribuição como pregador, como pregadora do telhado, nos ajuda a salvar e resgatar vidas. E neste momento, a doação que você ainda não fez está fazendo muita falta. Por favor, faça o seu depósito, aquilo que você sentir no seu coração. Todas as doações são necessárias e muito bem-vindas. Anote a conta no Banco Bradesco. Agência 1074, dígito 0. Conta corrente 35.333, dígito 7. Se você prefere o Itaú, anote. Agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Hoje em dia ficou tão fácil doar. Até pelo celular você pode fazer a sua transferência. Ou então pelo computador. Mas, por favor, faça o mais urgente possível. Se você preferir fazer um Pix, anote a chave, que é um número de celular. 11 977 37 76 77. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. E nesta noite tão abençoada, o Espírito Santo sempre usa a poderosa palavra de Deus para abençoar as nossas vidas. O pastor João Ribe abençoa muito a minha vida até hoje. Acredite, eu conheço o pastor João Ribe, já me sentei à mesa com ele. O pastor João Ribe é a mesma coisa que você vê na TV, que você ouve na pregação. Pode ter certeza que o Espírito Santo tem usado esse homem com verdade, poder e autoridade. Então, acredite, esta mensagem é revelada e ela é para você. A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Vamos lá, livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 19. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 19. Me faz uma gentileza, assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Divide com ela a leitura. E sempre que você vier à Paz e Vida, traga a palavra de Deus, traga o Evangelho para aprender, porque a gente gosta de estudar a palavra. Acharam aí? Isaías 8, 19. Diz assim, ó. Quando vos disserem,
Consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? É uma palavra muito forte, não é? Isso é uma palavra forte demais. Eu vou reler para você. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram entre dentes. Quer dizer, aqueles que são médiuns, que incorporam, que falam entre dentes, que mudam a voz, que chiureiam e se comunicam como se fossem espíritos familiares. Às vezes a pessoa está com saudade de um familiar que faleceu. Faleceu às vezes tragicamente, não é? E a pessoa quer saber se o familiar que morreu está bem ou não. Aí aparece alguém para dizer, vai consultar quem tem espíritos familiares. Vai consultar os mortos. Sempre aparece alguém com essa sugestão. Aparece ou não aparece? E o ser humano que está ferido por uma saudade é uma vítima fácil. Ela está totalmente à mercê de um apelo como esse. Qual é a viúva que não quer ouvir algo do falecido? Qual é a mãe que perdeu um filho, perdeu uma filha, na flor da idade, e está com o coração despedaçado de saudade? Qual é a mãe que ouve um conselho como este? Consulte quem recebe espíritos de familiares. Qual é a pessoa que não acaba cedendo a esse apelo? Isso é uma covardia. Uma covardia. Satanás não respeita ninguém. Ele apela para a fraqueza humana, a saudade. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo. Eu estou lendo a palavra de Deus. E olha o que diz. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos. Até os adivinhos, não é? Até os adivinhos. A pessoa vai consultar alguém que recebe espírito adivinho para saber por que a mulher foi embora, por que o marido bebe, por que a pessoa amada não gosta dela e assim por diante. Não é? Está cheio disso. Espíritos adivinhantes. Eu tenho uma amiga que cursou direito comigo. O casamento dela foi uma tragédia, mas ela era tão apaixonada pelo marido que ela foi numa mulher que dizia ter um espírito adivinhante. E ela foi lá e a mulher começou a jogar búzios, aquelas coisas, começou a incorporar. Aí chegou, bateu assim as mãos na frente do rosto dela. Puf, saiu fogo, fumaça. E ela ficou impressionada, puxa. E a mulher já começou a dizer, foi macumba, separaram o seu marido de você, foi obra de feitiçaria. E se você me arrumar 25 mil reais, eu trago o seu marido de volta. E ela que já tinha perdido tudo, inclusive o marido, pensou, poxa, o meu carro vale 25 mil, vou vender meu carro e vou dar para ela. E moça, advogada, estudada, esclarecida, mas estava numa tremenda saudade do grande amor da sua vida, e alguém disse, vai consultar um espírito adivinhante. Isso é covardia de Satanás. Isso é covardia do diabo. Ela me contou que um dia ela estava assistindo o Fantástico e ensinaram esse truque de bater a mão e sair fogo e fumaça. É pólvora que a pessoa tem na mão e puf! O incauto, diz que ela assustou, mas ficou toda arrepiada quando viu a pólvora e a fumaça lá. Depois, quando ela viu na TV, ela falou, ainda bem que eu não vendi meu carro. Ainda bem, quase vendi meu carro. Mas alguém chegou lá, vai consultar. A mulher, ela tem um espírito adivinhante. Então, olha só como a palavra de Deus tem orientação para o nosso dia a dia e para a vida. Não é? Para a pessoa não cair em cilada. For só uma cilada que a pessoa vende o carro e teve um prejuízo apenas financeiro, vai lá.
Até um dia ela recupera o prejuízo, mas o problema é o prejuízo espiritual. Prejuízo material a gente dá jeito. Agora, prejuízo espiritual, a pessoa vai consultar um espírito adivinhante. Ela está deixando Deus de lado. E essa é a reclamação que Deus está fazendo. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos, que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? Deus fica triste. A pessoa, ao invés de buscar a Deus, ela vai buscar um espírito. Olha só. Não recorrerá um povo ao seu Deus? Por que existe Deus? Deus está ali para quê? Decorativo? A pessoa prefere consultar um espírito? E ainda Deus, aqui na sua palavra, diz assim, terminando esse versículo que eu estou lendo para você, o 19. A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. Vamos analisar. Deus está querendo fazer o seu povo pensar, a humanidade pensar. A favor dos vivos, vai se interrogar quem já está morto? Interrogar quem já está morto? Então vamos agora reler mais uma vez aqui esta palavra. E nós vamos, nessa leitura, repetir o versículo em seguida, tá bom? Cada pessoa que está comigo aqui, na Paz e Vida de Pirituba, repete em seguida. Vamos lá. Quando vos disserem, bem alto, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? É como se Deus dissesse, tem lógica? Em favor dos vivos, fazer pergunta aos mortos? Porque os mortos, é óbvio que não podem responder. Qualquer vivo é melhor do que um morto. Por isso que o rei Salomão escreveu aquele provérbio, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Como que vai consultar um morto? Qualquer vivo pode responder melhor do que um morto, porque o morto não tem como responder. Será que o ser humano não reflete nisso? E é por isso que a pessoa acaba sendo enganada, porque no lugar do falecido, no lugar do espírito familiar, no lugar de um espírito adivinhante, é o próprio Satanás que se disfarça até em anjo de luz para enganar as pessoas. E esse é o prejuízo espiritual. Mais grave do que vender o carro e dar para um médium. Prejuízo espiritual é o mais grave, porque a pessoa deixou Deus de lado e foi consultar um espírito, e se houve resposta, esse espírito não era de Deus. Esse é o problema. Quantos acreditam que a palavra de Deus é a verdade? Levantem as mãos. Então desocupe as tuas mãos, coloque a palavra de Deus sobre o teu assento e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Mas tem que ser a melhor salva de palmas que Pirituba já tem. Vamos aplaudir e glorificar isso. Vamos fazer essas palmas chegarem até o céu. Oh glória! Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Isso, vai por tua conta, vai aplaudindo e glorificando. Vamos aplaudir aquele que vive. Oh glória! Vamos aplaudir o nosso Deus. Oh Pai querido, olha quanta gente te aplaudindo, te glorificando. Recebe este louvor agora, e sobre cada vida que te exalta, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Não só sobre o povo aqui em Pirituba, mas quem está ouvindo pela rádio, pela internet, em qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar.
É proibido consultar espíritos adivinhantes e espíritos de pessoas falecidas. E aí, a gente pensa que somente os kardecistas e somente os espíritas praticam isso. Mas não é verdade. E não se ofenda comigo, por favor. Não fique chateado. Mas quando você recorre a uma pessoa do passado que já morreu, quando você dirige suas preces, suas rezas, suas petições a uma pessoa do passado que já morreu, ainda que esta pessoa tenha sido exemplar, você está ferindo a palavra de Deus. Porque você está consultando, está interrogando um morto. Então, algo está errado, não está? A partir do momento que a palavra de Deus diz para você não interrogar os mortos, e pessoas que já morreram, você vai em frente, por exemplo, ao seu túmulo, ou diante de uma imagem que representa aquela pessoa do passado que já morreu, que está morta, e você interroga, conversa, faz pedidos, você está deixando Deus de lado também. Porque é muito fácil, é claro, evidente, essa palavra condena o espiritismo, o kardecismo, de imediato. Mas quando você também faz pedidos para uma pessoa morta, ainda que ela tenha sido uma pessoa santa no passado, você está caindo nessa mesma prática, deixando Deus de lado e consultando os mortos. Isso é grave, porque as pessoas acabam tendo um prejuízo espiritual que é maior do que qualquer prejuízo material que ela poderia ter. Alguém poderia dizer, mas eu acho que alguém que foi santo pode ajudar a gente. Não. Olha só, a pessoa está morta. A pessoa não pôde se autoajudar. Morreu com uma deficiência, com doença, com problemas. Ninguém se alegrou com a morte, não. Mas a pessoa está morta. Em favor dos vivos, vamos pedir ajuda aos mortos? Nem os vivos conseguem receber a ajuda dos mortos, e nem os mortos conseguem receber a ajuda dos vivos. Há uma separação grande entre esses dois mundos, um abismo que Jesus disse que é intransponível. O rico que estava lá, em tormentos no Hades, ele tentou interceder em favor dos vivos. Ele falou, eu tenho 5 irmãos na terra, manda Lázaro de volta, porque o Lázaro tinha morrido também. Manda o Lázaro de volta lá, para que falem com os meus irmãos, para que eles se arrependam e não venham para esse lugar de tormento. Era um morto tentando ajudar os vivos. E o pai Abraão respondeu, não tem jeito. Há um grande abismo. Eles não têm condição de ter essa ajuda. Eles têm a palavra de Deus. Essa foi a resposta do pai Abraão. Eles têm a palavra de Deus. Então os mortos não voltarão para nos ajudar e nós, os vivos, não podemos ajudar os mortos, ainda que a gente gostaria. Mas nós não podemos fazer mais nada. Infelizmente. Mas a coisa é desse jeito. E por que é desse jeito? Porque Deus quer que as pessoas busquem somente aquele que está vivo para sempre. Deus, ele estabeleceu as coisas dessa maneira para que toda angústia e necessidade humana seja dirigida a Jesus Cristo. Mas antes de entrar nesse aspecto importantíssimo, eu quero ler para você no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, porque às vezes a pessoa, ela faz coisas por não conhecer a palavra. Quando ela começa a conhecer a palavra, ela fala, puxa, eu estava fazendo tudo errado, hein? Agora eu conheço a vontade de Deus, então vou corrigir. Mas eu não sabia, antes eu fazia errado porque eu não sabia. Por isso que eu quero te mostrar isso aqui também, ó.
Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Acharam? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Divide com a pessoa a leitura. Diz assim, ó: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. O que é abominação? É uma coisa detestável. É uma coisa que causa nojo em Deus. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então a pessoa, ela fala, poxa, eu estava fazendo feitiçaria, simpatia, prognóstico, estava consultando mortos, estava consultando espíritos, eu estava fazendo cada coisa, mas agora eu estou vendo que isso está errado. E Deus está dizendo claramente aqui, não consultar espírito adivinhante, nem consultar os mortos. Porque, por mais que você consulte os mortos, eles não vão poder te responder. Deus não quer que você perca tempo com isso. Há somente um morto que nós podemos consultar. E nós só podemos consultar este morto porque no terceiro dia da sua morte, uma mulher foi lá no cemitério para falar com o defunto. Ela foi lá para conversar com o morto. E chegando na sepultura, ela não encontrou o cadáver. E ela começou a procurar o cadáver desesperadamente, e ela viu um jovem todo de branco. E esse jovem de branco disse para ela, por que você está procurando o vivente no meio dos mortos? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. É o único morto que você pode consultar, porque ele está vivo pelos séculos dos séculos. Qualquer outro morto não serve. Qualquer outro morto, por mais perfeito que tenha sido em vida, não serve porque continua morto. Mas esse aqui, não. Vivo. Ele disse antes de subir aos céus, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este você pode consultar, porque ele está vivo. E não pense você que ele está longe. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até esse mundo se esgotar. Até esse céu se enrolar como se fosse um pergaminho. Até as estrelas caírem do céu, porque elas cairão e será grande a devastação. Até que tudo se acabe. Até que haja aqui o último segundo. Até o último segundo, até a consumação dos séculos, ele vai continuar conosco. Significa, portanto, que com isso você pode contar para toda esta vida. Inclusive para a próxima vida. O que eu acho bonito, nesse que foi morto e ressuscitou, é que ele é o nosso pastor, né? E o salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então aqui nessa vida, você anda com ele, porque ele está vivo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu presente no meio deles. Quando você entrega a tua vida para Jesus, ele vem fazer morada dentro de você. E você sente, você tem a certeza que ele está dentro de você. Aí durante toda essa vida, você anda com ele e ele anda com você. Aí você morre. Porque até hoje, todos nós, com exceção de Enoque e Elias, todos nós provamos a morte.
Chegará uma hora que os salvos não provarão a morte porque serão arrebatados. Mas enquanto o arrebatamento não acontece, todos nós viventes provaremos a morte. Só deixaremos de provar a morte no arrebatamento. Mas enquanto o arrebatamento não acontece, nós vamos continuar passando pelo vale da sombra da morte. Só que quem anda com Jesus nesta vida, quando passar pelo vale da sombra da morte, vai ter a companhia gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando a pessoa atravessar o vale da sombra da morte, vai entrar no paraíso de Deus, na companhia do Senhor Jesus. Então, quando a pessoa decide que somente este será consultado, somente para este pedirá as coisas, e somente a este buscará, então a sua vida começa a ser abençoada. Por mais que a pessoa queira procurar ajuda com outro tipo de espírito ou com pessoas que já morreram, isso fere frontalmente a palavra de Deus. A pessoa se torna abominável. Veja, abominável. Deus, ele não quer olhar para esta pessoa. Se Deus existe, e se o Senhor Jesus Cristo é o seu Filho, e se Ele morreu e ressuscitou, por qual motivo, então, nós vivos iríamos consultar os mortos? Ou interrogar um espírito adivinhante? Se ele é o próprio Espírito Santo de Deus. Por que nós vamos consultar outro tipo de pessoa, se ele é a pessoa bendita do nosso Deus? Então Deus colocou a proibição, não consulte mortos e não consulte espíritos adivinhantes, porque quem faz esta coisa é abominação ao Senhor seu Deus. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Vou te contar uma ilustração que eu não contei para ninguém. Vou contar de primeira mão para o povo aqui de Pirituba, e é lógico que o resto do Brasil vai ouvir também, não é? Mas vocês estão sendo os primeiros a ouvir esta história. Teve um homem muito cristão, tão dedicado à igreja, e ele era casado com uma mulher que só acompanhava ele na igreja. E ele teve 10 filhos com ela. 10 filhos. E esse homem, por ser tão dedicado a Deus, foi abençoado e prosperou. Conseguiu um bom patrimônio. E um dia, ele estava na casa assim de um vizinho, cuja filha ia se casar. E quem estava dando conselhos para a noiva era justamente a esposa dele. E ele ouviu sem querer, não é que ele foi lá bisbilhotar. Ele ouviu sem querer. A esposa dele falando baixinho para a noiva. Olha, seja discreta, viu? Porque eu tive 10 filhos, 10 homens, mas só um é do meu marido. Coisa chata de se ouvir, não? Aí ele ficou arrasado. Puxa vida. Mas ele era um homem cristão, resolveu não contar para ninguém isso. Mas ele queria saber qual dos 10 era o filho dele, para ele deixar a herança. E aí, logo em seguida, essa mulher morreu e não contou para o marido. E ele nunca também tocou no assunto, que ele ficou envergonhado. Não contou qual dos 10 era o filho verdadeiro dele, porque os outros 9 não eram. E ele queria deixar a herança para o filho verdadeiro. Lógico. Ele podia até ajudar os outros, mas a parte principal da herança ele ia deixar para aquele que era do seu sangue. Então ele procurou um amigo que trabalhava no cartório, o tabelião, e contou o caso. Eu preciso da sua ajuda, porque eu não estou bem de saúde, eu quero fazer o meu testamento, e eu vou colocar o meu testamento agora, de que 50% da minha herança vai para o meu filho de sangue, e os outros 50% é para dividir entre os demais que eu criei como filho, mas que não são meus filhos de sangue. Então eu quero deixar metade da minha herança para o filho legítimo que eu tenho, mas eu não sei qual dos 10. Preciso da tua ajuda, me ajude. Aí o homem deu a ideia, vamos fazer o testamento com estas bases. E tem que ter uma coisa, para eu saber quando você morrer,
Para quem que eu destinarei 50% da herança? Tem que ter uma coisa. E esse homem falou, então guarda isso como uma observação, registra a parte no meu testamento. Eu tenho certeza que o meu verdadeiro filho, o meu verdadeiro, é temente a Deus. Tenho certeza que o coração dele é de Deus. Todos os 10 vão para a igreja comigo. Mas eu tenho certeza que aquele que for o mais temente a Deus, esse é o que tem meu sangue. Tá bom, eu vou registrar numa folha à parte aqui, que o teu filho é aquele que é mais temente, mas não vou contar isso para eles, senão eles vão começar a fingir que são tementes. Isso é um segredo que eu só vou revelar quando o mais temente surgir. Mas como é que eu vou saber qual que é mais temente a Deus? Não, você saberá. O que for mais temente a Deus, esse é o meu filho verdadeiro. E você saberá. Quando a hora chegar, você saberá. E aquele testamento ficou guardado. Anos depois, pobre homem morreu sem saber qual era o filho legítimo dele. Porque os 10 iam para a igreja. Então, o testamenteiro reuniu os 10 herdeiros, os 10 filhos homens, e leu. E contou a história. Contou tudo. Olha, o pai de vocês ouviu isso, a mãe de vocês fez isto. E ele sabia disso, nunca contou nada para ninguém. Ninguém vai ficar desamparado na herança, mas ele quer dar para o filho verdadeiro, de sangue, ele quer dar a metade, 50% da herança vai só para esse único que é o verdadeiro. Agora, qual de vocês 10 é o verdadeiro? Aí todo mundo, eu. Todos eram legítimos e verdadeiros. Eu que sou legítimo, eu até pareço com ele. E naquela época não tinha DNA, né? Um exame de DNA matava isso rapidinho, mas não tinha DNA naquela época. Aí o homem do cartório falou assim, por que vocês não consultam o espírito do pai de vocês? Ele, agora que morreu, ele sabe qual é o legítimo. Vai lá consultar o espírito. Vai lá na sepultura. Vai lá no cemitério. Pede para ele falar qual é o verdadeiro, porque agora ele sabe. Aí, todos saíram correndo do cartório. Foram para o cemitério. E ficaram na frente da sepultura. Pai, fala que sou eu! Pai, fala que sou eu! Agora o senhor já sabe! Ficaram todos ali interrogando. Quem é o teu filho legítimo? Eu sei que sou eu! Fala que sou eu, pai! Dá um sinal! E ficaram lá, em frente à sepultura, gritando, pedindo. Menos um. Menos um. Menos um. Menos um que ficou lá no cartório. E o tabelião falou para ele, você não vai lá no cemitério? Você não vai lá no cemitério consultar o espírito do seu pai? Ele falou, não. Porque um dos mandamentos é honrar o pai e a mãe. E se eu fosse fazer esse escândalo na sepultura do meu pai, eu o estaria desonrando. Deixa os meus irmãos lá. Mas eu não vou fazer esse ato de desrespeito ao meu pai. Mesmo porque eu sei que a palavra de Deus não aprova isso e eu também não quero ir, não. Aí o homem do cartório lavrou lá na escritura o nome do verdadeiro herdeiro. Quando os outros 9 voltaram, eles tinham perdido 50%, receberam um quinhão, mas não o que a ambição deles buscava. Para você entender essa ilustração que está dentro da palavra de Deus e muito clara, é que a herança celestial que nós temos para receber é muito maior do que qualquer herança que um pai pode deixar nessa terra. São mansões celestiais, com ruas asfaltadas com ouro. Muros baixinhos, decorativos, não para impedir a entrada de ladrão, mas só para decorar as mansões, onde você poderá sentar naqueles muros de pedras preciosas, como está sentado nessas cadeiras.
há uma herança celestial, um reino preparado. E o Senhor Jesus, Ele está procurando os tementes a Deus, para um dia receber lá na glória e dizer: vinde, benditos do meu Pai. Recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Há uma herança, há um testamento, mas só quem é temente a Deus vai receber. Só quem é filho legítimo de Deus é que vai receber. Na terra você pode perguntar: todo mundo é filho de Deus. Está lá um adulto distribuindo bala, aquele que não ganhou grita: dá para mim também, que eu também sou filho de Deus. Não é? Na terra todos são filhos de Deus, mas o filho legítimo de Deus é aquele que teme ao Senhor e respeita a sua vontade, a sua palavra. Esses legítimos, sim, receberão a herança que está preparada. Eu quero só mostrar para você, para terminar, no Evangelho de João, sei que você conhece, mas essa é a norma, essa é a regra, esse é o processo, e é assim que acontece. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha só. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que o recebem como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quando a pessoa faz este ato de fé, não apenas uma intenção, mas ela parte para a ação e recebe Jesus com todo o seu coração. E somente Jesus e mais ninguém. Não vai consultar espíritos, não vai consultar mortos, não vai consultar representações de pessoas mortas do passado. A pessoa que crê no seu nome e só no seu nome, que tem essa exclusividade com Jesus, esta pessoa recebe o poder de se tornar filha de Deus. E esta pessoa que se torna filha de Deus, ela passa também a ter direito a todas as promessas que estão escritas no testamento de Deus, o Novo Testamento. Por isso eu vou pedir para toda a igreja ficar de pé agora. Nós estamos aqui na terra numa caminhada simultânea, eu e você. Eu não sei se eu partirei primeiro ou se você partirá primeiro. Eu sei que as pessoas partem sem esperar. Esse acidente medonho que teve com o avião da TAM, muita gente partiu. Quando tinha certeza que havia chegado, na verdade estava partindo. E todos os desastres aéreos que acontecem, a pessoa sempre pensa que estava chegando, quando na verdade estava partindo. E a gente pensa que vai ficar muito tempo nessa vida, nessa terra, mas quem determina o dia e a hora é Deus. E é Ele que pede a alma. E quando Ele pede a alma, não tem mais recurso. Quando Ele pede de volta aquilo que é dele, o nosso corpo morre. E só a alma parte em direção a um destino que ela mesma escolheu. Eu estava pregando na Paz e Vida de Belo Horizonte, e um pai veio conversar comigo no final da reunião. A mulher dele morreu com 33 anos, o filho era pequeno, o filho e a filha. Aí ele criou esse menino na igreja, mas depois o moço não quis mais saber de igreja e prosperou na vida, era gerente de um banco em Belo Horizonte. E com 23 anos ele estava fazendo um trabalho no computador e os colegas da sessão dizendo: vamos, vamos. E ele falou assim: só vou digitar isso aqui e vou embora. E ele digitou aquilo e foi embora. Morreu.
A vida da gente pode cessar a qualquer momento. Por isso que é muito importante cada um de nós se apegar com aquele que está vivo, aquele que venceu a morte, o único que tem as chaves da morte e do inferno nas mãos, o único que recebeu todo o poder no céu e na terra, o único que subiu aos céus e disse: eu vou preparar lugar, e assim que estiver tudo pronto eu volto outra vez para buscar vocês. A gente tem que se apegar com a única pessoa que tem poder para garantir a nossa salvação. Porque ele morreu, mas venceu a morte. E quando estava vivo, ressuscitou muitos mortos, mostrando o seu poder para garantir a promessa que fez. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a pessoa nesta vida tem que entregar toda a sua esperança para Jesus, entregar sua vida para Jesus, e só em Jesus. É por isso que nós insistimos nessa batida, e muita gente não entende. Tem que receber Jesus como Salvador. Mas por que eu tenho que receber? Para se tornar filho de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos legítimos. O filho legítimo de Deus, ele só acredita em Jesus Cristo, em mais ninguém. Ele não tem outro mediador ou outra medianeira. O filho legítimo de Jesus não consulta mortos, nem espíritos, nem conversa com gente que já morreu. Os filhos legítimos estão aqui na palavra, então a pessoa tem que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para ela mesma se tornar filha de Deus. Sem isto, não acontece esse milagre de transformação. A pessoa tem que receber Jesus como Salvador. Eu vou dizer uma coisa para você, e é para o teu bem, quero que você escute isso. Era madrugada. Faltava só um pouquinho para Jesus Cristo ser preso. E Jesus Cristo orou ao Pai dizendo: Pai, que eles, a humanidade, conheçam a Ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qualquer outra coisa está fora da palavra de Deus. Qualquer outra coisa é religião. E nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de salvação. Então as pessoas morrem e é num momento inesperado. Porém, nesta vida você tem que decidir: eu vou andar só com Jesus. Porque quando chegar o meu momento de atravessar o vale da sombra da morte, eu quero olhar do meu lado e eu quero ver o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Jesus Cristo. Eu quero entrar no paraíso na companhia do Senhor Jesus. Então, neste momento, meu amado, minha amada, nós não estamos oferecendo para você uma nova religião, uma nova igreja. Nós estamos falando de salvação, um ato de fé, porque isso daqui é para todo mundo, ó. Isso daqui é para todo mundo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então eu vou fazer um convite aqui, e o nosso desejo é que você responda bem, porque essa resposta vai mudar o seu destino. Essa resposta que você vai dar agora, se você der uma resposta positiva, hoje você vai sair daqui com a certeza da sua salvação. Você não vai mais ter medo da morte, nem de acidente, nem de perigo, nem de bala perdida. Você não vai ter medo de mais nada, porque você vai viver constantemente esta salvação. Você não vai ter mais preocupação. Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Se você responder bem a esse convite que vai ser feito agora, então você vai sair daqui hoje com a certeza de que está salvo, que está salva. Vai haver essa certeza em você, porque é a palavra que se cumpre. O que você tem que fazer? Conforme ele disse, não consultar mais espírito adivinhante, não consultar mais os mortos, não rezar mais para pessoas que já morreram,
não ter fé em mais ninguém a não ser no único Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Se você fizer isso, e se você receber Jesus agora, você vai também receber o poder de se tornar filho de Deus, filho legítimo de Deus. Todo mundo na terra diz que é filho de Deus, mas está lá consultando espíritos, consultando mortos, pedindo ajuda para quem já morreu. Agora, os filhos legítimos de Deus não oram para espíritos, não consultam espíritos adivinhantes, não interrogam mortos e não rezam para as pessoas mortas. Os filhos legítimos de Deus têm esta marca: oram ao Pai em nome de Jesus. E um dos versículos que eu mais gosto do Evangelho está lá em João 15,16, que diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aí você só vai falar com Deus, e sempre em nome de Jesus, e tudo que você pedir você vai receber. Então olhe para mim, porque eu preciso fazer esse convite. Eu jamais poderia partir, fosse para uma viagem ou para outro lugar, ou até para a glória, sem ter a certeza que você ouviu a palavra e entregou a vida para Jesus. Então olhe para mim, por favor, ouvindo a palavra, conhecendo a vontade de Deus, desejando fazer a vontade de Deus, se tornar filho legítimo de Deus, ter direito ao Novo Testamento e à herança celestial, ter o poder de consultar o próprio Deus em nome de Jesus e conseguir tudo o que você quiser. Eu pergunto agora, quantos que ouviram a palavra querem receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, erga sua mão. Isso, erga sua mão. Isso, oh glória. Os que ergueram as mãos, vem até aqui, por favor, em nome de Jesus. Vem para cá, vem aqui para frente agora. Eu quero fazer uma oração por você. Venha. Isso, isso. Se você vai se tornar filho de Deus, vai se tornar meu irmão também. É ou não é? É isso aí. Por isso que eu vou te chamar de irmão agora. Ô meu irmão, se você se torna filha de Deus, eu vou te chamar de minha irmã agora. Mas além dessas pessoas, sabe o que eu estou sentindo? Que há outras que gostariam de vir, mas ficaram com vergonha. E o diabo ficou no ouvido da pessoa: que nada, você já tem religião, não vai na conversa desse pastor não. Que é isso? Tem até gente, né, ouvindo o diabo falar, e o diabo dizendo: você acha que para você receber Jesus, você precisa ir lá na frente? Você pode receber Jesus aqui, na sua cadeira, aqui, só você e ele. E o diabo está convencendo a pessoa para ela não vir aqui na frente. Mas Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então a pessoa tem que criar essa coragem, perder o medo e falar: eu não estou abraçando religião, eu estou abraçando o Senhor Jesus. E eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida inteira para Jesus. E vou fazer uma sugestão para você. Junto com a tua vida, traz tuas doenças, traz os teus problemas, traz os teus tormentos, traz os teus pecados, traz os teus vícios, traga tudo que está te atrapalhando. Porque eu garanto que o Senhor Jesus, Ele vai tirar esse fardo pesado das tuas costas, e você hoje vai se tornar uma nova criatura. Então está com vontade de vir? Eu sei que tem gente com vontade de vir. Puxa, como eu gostaria de ir lá na frente. E por que não vem? Já pensou a gente fazer essa reunião toda e você com vontade de vir aqui na frente e não vem? Ah, mas eu tenho vergonha na frente de todo mundo. Ah, então lembre de Jesus, que permitiu que tirassem a sua túnica e o penduraram quase nu numa cruz diante de todo mundo.
E sabe por que ele fez isso? Diante de todo mundo, na frente de todo mundo, mesmo sendo condenado como um criminoso, apesar de inocente. Sabe por que ele se expôs desta maneira, publicamente? Para dizer bem alto, no alto daquele monte, para dizer para você ouvir: eu te amo muito. E é por você que eu estou morrendo. Estou fazendo isso porque eu te amo e estou declarando publicamente que eu quero te salvar. Aí você vira aqui na frente, é uma contrapartida, é uma reciprocidade. É você vir aqui na frente para dizer para Jesus: Senhor, assim como o Senhor não se envergonhou de mim, eu também não me envergonho do Senhor. Eu quero entregar minha vida nas tuas mãos, assim como o Senhor entregou a sua vida por mim. Então tem alguém com vontade de vir aqui na frente? Você que está afastado, afastada, sem igreja. Eu sempre escuto do desviado: não preciso de igreja para ser salvo. Sempre escuto isso. O diabo está enganando tanta gente, não é? Agora fala sério, não é bom você estar na casa de Deus? Não é bom você estar aqui? Poxa, pastor, o meu coração está ardendo, eu estou tão feliz de estar aqui. Eu gostaria de ir aí na frente também, entregar minha vida, voltar para Jesus, pedir perdão dos meus pecados. Eu não entendo, por que você não vem? Porque Jesus está aqui esperando por você. Você dá um passo para Ele dá 10 passos na tua direção. Então faz o seguinte: está com vontade de vir aqui na frente? Então sai do teu lugar e venha, em nome do Senhor Jesus. Vem, venha, cria coragem, vem, porque eu sei que tem gente que quer vir, e eu vou fazer esta oração por tua vida, e hoje você vai sair daqui transformado, transformada. Não mais peso na consciência, não mais tormento na tua vida. Hoje você vai sair daqui com a certeza da tua salvação. Enquanto você está aí, querendo engatar uma primeira para vir aqui na frente, eu quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio. Essa mensagem que está chegando nos mais diversos lugares. Você que está ouvindo aí na tua casa, ou no teu trabalho, ou mesmo numa cadeia, ou num hospital, ou em qualquer lugar, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, então se ajoelhe ao lado do teu rádio. Já nós vamos orar. Você que está ouvindo pela internet, nós recebemos cartas até do Japão, e-mails do Japão, e-mails da Itália, da França, dos Estados Unidos. Você que está acompanhando pela internet, quer entregar a vida para Jesus, quer agora voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está dirigindo, quer entregar a vida para Jesus, então coloque a mão direita sobre o teu coração, porque já nós vamos orar. Agora eu vou fazer o último convite aqui. E quando eu falo último, eu lembro do Cido. Era domingo e ele estava rebocando uma parede, hora do almoço, em cima de um cavalete de 1 metro. Aí a esposa dele disse assim, de lá de dentro da cozinha: Cido, a comida está na mesa! Vem! E o Cido estava lá rebocando a parede, em cima do cavalete. Aí ele gritou para Lindalva: já estou indo, só vou dar a última maciada e já vou. Daqui 10 minutos está Lindalva gritando de lá de dentro: Cido, a comida vai esfriar! E não tem resposta. Quando ela vai lá no quintal, o Cido tinha caído de 1 metro de altura, bateu a cabeça e morreu. Ele deu a última maciada. E eu vou fazer aqui o último convite. Pode ser o último para mim e pode ser o último para você. Não é? Pode ser o último para mim também. Mas se eu partir desse mundo, eu estou mais feliz do que nunca. Agora, se for o último para você, como é que vai ser? Pensa nisso. Então agora é o último convite para você. Está com vontade de vir? Quer vir? Então venha, porque nós vamos fazer uma oração. Venha, venha. Vem, tem mais gente. Vem, tem mais gente, venha. Aproveita e vem. Vamos nos ajoelhar aqui na frente. Aproveita, porque é a última oportunidade. Tem mais alguém? Venha correndo, porque nós vamos orar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. A gente pode até morrer,
mas tem que morrer salvo. Amém? Nós podemos partir desse mundo, mas temos que partir salvos. Então você que está de joelhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu ouvi a tua santa palavra. Perdoa agora todos os meus pecados e me dê, neste momento, a certeza da minha salvação. Pai querido, eu te peço também, me sustente neste caminho e não me deixe desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, porque até o fim da minha vida eu quero seguir o Senhor Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737. Quer enviar esta mensagem para alguém? Entre no canal youtube.com/JoãoRibe. youtube.com/JoãoRibe. Clique no retângulo vermelho, inscrever-se e copie o link para enviar para as pessoas que você ama, totalmente grátis. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Você tem uma rádio ou uma web rádio? Quer receber gratuitamente as mais de 1000 ilustrações do reino E as milhares de mensagens de João Ribe Palharim? tudo de graça mesmo. Envie um WhatsApp para 11 93384 3737 E cadastre a sua emissora. Você vai descobrir como transformar vidas diariamente E ainda aumentar a audiência da sua rádio. Envie já um WhatsApp para 11 93384 3737 e preencha o cadastro resposta. Vamos juntos repetir na sua emissora O que já é sucesso nas rádios do Brasil e além das fronteiras. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Você acaba de ouvir a mensagem de paz e vida, a mensagem do Espírito Santo para você. E neste domingo te aguardo na Avenida Constantino Neri, 3400, 8 horas da manhã, 3 da tarde e 18 horas. Estamos a 500 metros da Arena da Amazônia e ao lado da Peixaria do Juvenal, com amplo estacionamento gratuito. E também nós temos o departamento infantil para suas crianças. Deus te abençoe, fique na paz e viva o Senhor Jesus. Pra você tem o doce no lugar do fel. Pra você tem a promessa fiel, não falhará. O céu pode ajudar. Eleve o teu olhar. O céu pode ajudar. Não deixe de crer. O céu pode ajudar. Teu socorro vem de lá. O céu pode ajudar. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.